E aí, pessoal, tudo certo? Pessoal, bem-vindo aí ao nosso Café com Fertilidade, que é o nosso quadro onde a gente responde as perguntas que vocês têm, que vocês postaram lá no Insta, no YouTube. Agora a gente tem pegado algumas pessoas, algumas perguntas também no TikTok. Então, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais aqui, segue a gente se vocês não seguem, a gente põe conteúdo diário lá, a gente mostra um pouco do meu dia a dia. Eu acho que é super interessante aí para quem quer acompanhar. Legal, vamos lá, pessoal. 3 perguntinhas, roda a vinheta e pega um café aí, bora pro vídeo. Legal, vamos lá, ó. A Ariana Dias, a gente respondeu uma pergunta dela um tempinho atrás e ela fez um segundo comentário aqui com uma outra pergunta que a gente achou super legal. A gente comentou com ela o que seria um embrião 6D, né, sexto dia ali, 3cc. A gente falou um pouco sobre classificação embrionária, sobre embriões um pouco mais lentos, se geram gestação, se não geram gestação. Acho que a resposta ficou super legal. E ela comentou o seguinte aqui: obrigado pelos esclarecimentos. Tem um outro comentário. Esse embrião blastocista de sexto dia, 3cc, foi feito biópsia e o resultado veio aneuploide complexo. Então, ela basicamente ela tinha comentado um pouco as chances de engravidar com esse embrião de sexto dia. Ela foi feita biópsia no embrião e ele veio aneuploide complexo. O que é uma aneuploidia? Quando o número de cromossomos não são compatíveis com a normalidade, ou seja, com 46 cromossomos. O que é euploide? Euploide é quando a ploidia, ou seja, quando esses 46 cromossomos têm números corretos ali dentro do fluxo, tá bom? Do número de cromossomos do ser humano. Então, o que é um aneuploide complexo? Quando você tem número de cromossomos maior. Trissomia parcial do 5 e do 12. A trissomia parcial do 5 e do 12, basicamente, quando a gente fala trissomia, são 3 cromossomos. Então, todo mundo conhece, por exemplo, uma síndrome muito importante, que é a trissomia do Down, que é a trissomia do 21. Então, o paciente tem 3 cromossomos 21, que dão todos aqueles sinais, sintomas do paciente. O problema é que algumas síndromes, a grande maioria das trissomias não geram gestação, que é o caso da trissomia do 5 e da trissomia do 12. Então, ela perguntou aqui, quais seriam essas alterações dos embriões? Então, são 3 cromossomos número 5, 3 cromossomos número 12. E quanto menor o número do cromossomo, maior o cromossomo. Então, na maioria das vezes, essas triploidias, essas trissomias, são incompatíveis com a vida, não gerando nenhum nome, não geram nenhuma síndrome. Por quê? Porque esses nenenzinhos não nascem, tá bom? Por isso que a gente basicamente não comenta muito sobre as trissomias que não são as corriqueiras. Luana Ferreira, boa tarde, doutor. Meu esposo é vasectomizado. Eu consigo fazer mini-FIV? Essa é uma pergunta super legal. Aqui tem 2 conceitos importantes, né, que é a azospermia obstrutiva, né, o marido dela é vasectomizado, então ele vai precisar fazer um procedimento cirúrgico para ter espermatozoide. Aí tem 2 opções principais, a gente tem alguns vídeos no canal aqui falando sobre reversão de vasectomia ou a punção de epidídimo para aspiração dos espermatozoides. Dá para puncionar o epidídimo, dá para aspirar o epidídimo, dá para puncionar o testículo, dá para biopsiar o testículo, dá para microbiopsiar o testículo. Essas são as cirurgias que são feitas no homem, tá bom? E aí acho que o que está um pouco por trás da pergunta da Luana é, normalmente quando são feitos esses procedimentos no homem, não necessariamente ele tem um número muito grande de espermatozoides. Então a pergunta dela aqui é se ela consegue fazer mini-FIV, que é o segundo comentário, a segunda definição aqui, a segunda informação que a gente precisa passar para vocês que estão aqui no canal. O que é uma mini-FIV? A gente tem até vídeo no canal explicando quais são os prós e contras de cada tratamento desses. Mas uma mini-FIV é uma mini estimulação. Você tende a estimular a paciente com uma quantidade de remédio menor, para a paciente ter um pouco menos de óvulo. Então você poupa um pouco de remédio, você poupa um pouco de custo. Muitas vezes a paciente não vai congelar muitos embriões por causa disso, então não geram-se embriões adicionais ali. E talvez o que esteja na cabeça da Luana é, se eu vou ter um número menor de espermatozoides, por que eu não estimulo um pouco menos de óvulos? Então essa é uma discussão bem interessante. A verdade é que não faz muito sentido, porque a mini-FIV vai dar para ela, sei lá, 8, 10 óvulos. A FIV tradicional clássica vai dar 15, 17, depende, 18, 20 às vezes até um pouco mais. Então daria ali 8, 10 óvulos a mais. E quando você fala em ICSI, 8 ou 10 espermatozoides não fazem diferença nenhuma. Então ela não precisa fazer mini-FIV
porque o marido foi fazer ectomizado e vai fazer um procedimento médico ali para ter espermatozoide, tá bom? Eu acho que esse é o principal ponto, eu não sei exatamente se a dúvida dela é essa, mas ela não precisaria. Ah, e se eu quero fazer mini-FIV? Aí você tem que pôr todos os benefícios da mini-FIV comparado com a FIV tradicional e aí escolher algum dos caminhos, tá bom? Mas não leve em consideração ali o procedimento masculino para essa escolha. Legal, bom demais esse café também, hein? Eu acho que todos os cafés que a gente grava, inclusive a gente tem uma playlist aqui de café com fertilidade, dá uma olhadinha aí que tem várias discussões legais, acho que você vai aprender bastante aí sobre os tratamentos de reprodução humana. Legal, vamos para a última pergunta de hoje, que é Missy Maria Oliveira. Então parece Maria Oliveira. Olá, doutor, bom dia. Qual é o valor da reversão da laqueadura? Legal, pessoal, essa pergunta é muito boa. Pessoal, a primeira resposta aqui, claro que a gente não fala de preço, né? Acho que cada médico, cada procedimento médico, cada lugar que você vai ter um valor intrínseco ali, né? Considerado de serviço. As empresas, elas prestam serviço ou elas vendem produtos? Produtos é bem mais fácil de precificar, né? Você basicamente pega o quanto você gasta para fazer o produto, quanto você vai pagar de imposto, quanto vai custar a venda, se tem algum outro custo envolvido, põe sua margem de lucro desejada, compara isso com os preços de mercado e você tem o preço final do seu produto. Serviço é bem mais difícil de precificar, né? Os serviços são precificados com backgrounds, ou como você conhece daquelas pessoas, e outras indicações, outros lugares, em que local será prestado esse serviço. Então isso tudo influencia o preço. Acho que o único comentário aqui é falar um pouco sobre a reversão da laqueadura. Você tem que tomar muito cuidado se você consegue ou não reverter a laqueadura, porque a reversão depende de como foi feita a cirurgia previamente. Então, se você tirar um pedaço muito grande ali da trompa, você vai ter problema para reverter essa laqueadura, tá bom? E você nem sempre consegue observar muito bem ali previamente a reversão da laqueadura, quanto de trompa saudável você tem, o quanto de trompa que ficou para você poder reverter, tá bom? Se você só tem essa opção, e no SUS muitas vezes a gente fazia a reversão, a gente tinha uma taxa de sucesso que era muito aquém do que a gente gostaria, mas era a opção que a paciente tinha. Então a gente fazia cirurgias ali e muitas vezes dava positivo, as pacientes engravidavam. Legal? Desculpa não conseguir responder a reversão. De novo, terminando aqui com um disclosure, se você quiser entrar em contato com a gente aqui no Baby Center, a gente te ajuda com isso também, a gente faz essa cirurgia, mas a gente não pode falar sobre preço mesmo porque você pode ter o seu médico, não queira fazer nada com a nossa equipe aqui, nem assim por diante. Legal? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria agradecer demais aí vocês pelo café de hoje, pelas perguntas, por todo mundo que está inscrito. Boa sorte se você está fazendo tratamento. Se você quer só ter mais informação para ajudar alguém, seja bem-vindo. Vejo vocês nos próximos vídeos.